Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16, 13. Todos têm? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Esta é a palavra de Deus. Curva a sua cabeça ainda de pé. Ore ao Senhor para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Deus eterno, santo e bondoso Pai que está nos céus, Deus de todo poder, de toda graça, nós te louvamos, Pai bendito, pelo fato de sermos amados por Ti, pelo fato de estarmos aqui e podermos Te adorar juntos. Abençoa este lugar e todas as pessoas que estão aqui, crianças, jovens e adultos, sejam tocadas pela palavra santa, pelo Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos em plena festa natalina. E o Natal é uma época propícia para se falar de Jesus, mais do que as outras épocas. E o nome Jesus é um nome muito comum, muito mais do que comum. Se tornou banalizado. Outro dia eu vi numa novela uma pessoa dizer: eu repreendo em nome de Jesus. Eu estava no ponto do ônibus e um garoto, por brincadeira, acenou para o ônibus parar e disse: para, em nome de Jesus. Uma pessoa pede esmola a você e diz: me dá uma esmola em nome de Jesus. Essas pessoas conhecem a Jesus. Então, o que se fala sobre Jesus, depreende-se que a pessoa deveria conhecer o nome, o poder desse nome, o que está por trás disso, toda a história, pelo menos ter tido uma experiência com ele. Parece que quem fala desse modo nunca conheceu, nunca o conheceu. A primeira vez que Jesus foi anunciado na Bíblia, foi o próprio Deus quem anunciou. O primeiro missionário, ele anunciou que viria um herói para esmagar a cabeça da serpente. Ele descenderia da mulher. Ele disse para a serpente: o descendente da mulher te ferirá a cabeça. Essa é a primeira aparição, é a primeira promessa, é a primeira profecia acerca de Jesus na Bíblia. Está em Gênesis 3, versículo 15. Depois você vê algumas pessoas importantes e não importantes, profeticamente falando, predizendo a vinda de Jesus. Por exemplo, um homem que não tinha nada a ver com o ofício profético sério, chamado Balaão, profetizou, disse uma das mais lindas profecias acerca da vinda de Jesus.
Ele disse, quando ele foi chamado pelo rei de Moabe, o rei Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel, ele fechou os olhos, e enquanto fechava os olhos, ele queria que a profecia maldita viesse para que ele pudesse, amaldiçoando, ganhar o seu dinheiro, pois o rei tinha dito: eu encho a tua casa de ouro se tu conseguir amaldiçoar esse povo. Não conseguiu. Quando ele fechava os olhos, o Espírito tomava e dizia o contrário do que ele gostaria de dizer. Uma das vezes ele disse: uma estrela vai subir de Israel, uma estrela subirá de Jacó. Ela falando acerca de Jesus. E um cetro subirá de Israel. Ambos com respeito a Jesus. Depois Moisés falou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Logo, muito importante. E a alma que não desse ouvido deveria morrer. Depois você vê alguns das aparições de Cristo no Antigo Testamento. São revelações menores em relação à revelação maior, que é o próprio Cristo, mas eram sombras da realidade que viria. Por exemplo, quando um anjo aparece a Gideão, chamando-o para ser juiz, era notório que ali estava a pessoa de Jesus. Em outras ocasiões também, os profetas que predisseram a vinda do Messias, como Isaías, Miqueias, alguns deles disseram detalhes que quase diziam o endereço da casa que ele nasceria. Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Ouvi esta semana do pastor Hernandes Dias Lopes. Porque a manjedoura é o lugar mais adequado para nascerem os cordeiros. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Bonito, né? E por que Jesus tinha que nascer em Belém? Em Belém da Judéia, a pequena vila. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Tu, Belém Efrata, diz a profecia de Miqueias. Porque poderia para um rei ser muito mais adequado do ponto de vista da elegância, da suntuosidade, da majestade, do rigor, da pompa, de tudo que ele exigia por ser rei, nascer na capital, nascer em Jerusalém, nascer na grande cidade, ou em Roma. Paulo se orgulhou uma vez que era cidadão romano. Jesus, então, por que não nasceu numa cidade como aquela? Mas ele estava ali quando o poder de Deus, o Todo-Poderoso, moveu o imperador César Augusto para decretar um recenseamento. E todas as famílias tinham que voltar ao lugar de nascimento. E José era de Belém, da família de Davi, e voltou para lá, e lá nasceu Jesus. Foi tudo combinado pela providência. A profecia de Isaías, que diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Está claro que há duas realidades. Há uma realidade do menino colocado na manjedoura, e a outra realidade do filho. O filho é o filho do homem, é o filho de Deus, é o filho que morreu na cruz. Não foi o garoto, o bebê que morreu na cruz, reconheçamos, mas a sociedade, a humanidade insiste em mantê-lo na manjedoura. É melhor para ela, é mais cômodo, é mais bonito, é mais romântico, é mais enganoso. Jesus na manjedoura não incomoda absolutamente ninguém. Ele nem fala, só recebe presentes. Serve como ponto de referência para a humanidade se encontrar, para as famílias se organizarem, se reconciliarem, se reencontrarem, promoverem eventos. Mas é só isso. O menino nos nasceu. Esse menino não é o Salvador ainda. Um filho se nos deu. Aí sim. Quem é que vai agora conhecer? Quem é que quer conhecer o Filho de Deus? Então esta palavra, filho,
Isto foi dito no Jordão, quando a Trindade se reuniu, talvez pela única vez, eu esteve presente na terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ouve-se, eu acho que o cosmos ouviu essa voz: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. É Ele, Jesus. Foi tão forte que imediatamente Satanás, que também estava lá e ouviu isso, chegou para Jesus e disse: vamos ver se você é mesmo filho. Se tu és filho. Jesus é essa pessoa encontrada em toda a Bíblia. O texto que está aqui em Mateus capítulo 16 fala da maior e mais importante confissão que um discípulo de Jesus disse acerca dele na presença dele. Foi tão importante que se tornou dogmático para ser a base, a constituição do nascimento do cristianismo. Pois em seguida Jesus disse: tu és Pedro, quer dizer, tu és pedra. Mas sobre esta pedra, esta afirmação que você acaba de dizer, esta aqui é a pedra. Qual é a afirmação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não pode ser um homem, porque Pedro diz que a pedra é Cristo em outra carta dele. Então, se Pedro diz que a pedra é Cristo, e a igreja romana diz que Pedro é a pedra, alguém se equivocou. Alguém está equivocado. Eles estavam em Cesareia, que era um lugar distante, 40 quilômetros da região da Galileia, e muito distante. Provavelmente Jesus teria levado os discípulos para ali, pelo fato de que sozinhos, num retiro, num lugar reservado para meditação, para oração, para preleção especial como esta, Jesus perguntou aos seus discípulos. Com qual objetivo perguntou isto? Será que Jesus tinha dúvidas acerca de si mesmo? Nunca. Ele perguntou porque estava próxima à sua morte e ressurreição. E ele queria que os discípulos dissessem aquilo que eles mesmos criam para eles mesmos ouvirem. Jesus queria ouvir que os discípulos estavam dizendo a maior e mais importante confissão, porque se ele estivesse perto lá na Galileia da multidão e fazendo uma pergunta desse tipo, é possível que algum discípulo tivesse ficado intimidado em responder por causa da pressão popular. Talvez não tivesse dito com tanta grandeza, com tanta afinidade, com tanta cuidado, com tanta espiritualidade. Talvez não tivesse se envolvido tanto no poder de Deus para ser usado pelo Espírito Santo para dizer a maior de todas as verdades: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem diz o povo ser o Filho do homem? Ele pergunta, a pergunta é: quem diz o povo ser o Filho do homem? E a resposta é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São duas realidades, são duas pessoas, há uma pessoa com duas naturezas, são duas naturezas, a natureza divina, todas duas habitam a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única pessoa que possui duas naturezas dentro de si mesmo, a natureza divina e a natureza humana, e estas duas nunca se conflitam, e estas duas estão em harmonia perene, e estas duas, ora age uma, ora age a outra. Por exemplo, quando Jesus fazia parar o vento, era a natureza divina, claro. Quando ele sentia sede, era a natureza humana. Assim ele foi perfeito homem e perfeito Deus. Perfeito homem para, enquanto homem, apesar de perfeito, sentir, ter a capacidade de absorver, de alcançar o sofrimento mais profundo da alma humana. Somente se encarnando no ventre da Virgem Maria, como está escrito no credo apostólico.
e morando entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra no grego quer dizer, ele tabernaculou, armou a sua tenda entre nós. Ele viveu aqui, ele esteve aqui, ele veio para os que eram seus, ele morou. Ele foi humano, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu medo. Ele disse na cruz, no Getsemane, a minha alma está triste até a morte. Diz um texto que ele sentiu pavor. Ele chorou junto ao túmulo de Lázaro. Ele se emocionou, ele se irou contra os vendilhões do templo. Ele era homem perfeito, normal, mas com uma diferença absolutamente única e importante sobre os demais homens. Ele não tinha pecado, ele não teve pecado. Ele foi chamado de o segundo Adão por Paulo. Por que o segundo? Porque o primeiro, tendo pecado, porque o primeiro podia pecar, porque o primeiro caiu no pecado, o primeiro escolheu pecar, porque tinha o livre-arbítrio de escolher entre pecar e não pecar. O segundo, não é que ele não tem livre-arbítrio, ele é Deus e Deus não peca. Ele é o Filho de Deus, ele é gerado de Deus, é filho eterno, a teologia diz eternamente gerado de Deus. É o Filho eternamente gerado de Deus. Ele é da mesma essência que Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Por isso, Ele nos salvou, porque Ele é Deus. Agora, como pode um Deus morrer na cruz? Ninguém sabe. Como pode um Deus ter três faces? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não sabe, mas é assim. É assim que a Bíblia mostra. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esta é a pergunta. Para mostrar para ele mostrar para os discípulos que a fé deles estava fundamentada, bem fundamentada, dizendo o que disse Pedro em resposta. Uns dizem João Batista, porque acreditava-se, inclusive o rei Herodes era um deles, que João Batista havia ressuscitado. Ele disse claramente, quando foi indagado, ele como rei disse, esse aí é João Batista. Ele conhecia muito bem João Batista, era muito parecido com Jesus. Outros diziam que era Elias, porque o profeta Malaquias havia profetizado a vinda de Elias. E Elias também muito parecido com João Batista, em tudo, logo parecido com Jesus, estava aí uma opção. Jeremias, por que Jeremias? Porque Jeremias foi muito associado ao ministério de Jesus, porque o ministério de Jeremias foi muito sofrido, teve muita perseguição. Ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, o que é que vocês dizem que eu sou? A resposta não poderia ser outra. A resposta não poderia ser do homem. Se a resposta fosse teologicamente corretíssima, não teria sido elogiada por Jesus como foi aqui. Se a resposta fosse acadêmica, fosse lexicográfica, fosse de doutorado, não teria tido a ressonância, a profundidade, a contundência que teve esta resposta. Pois Jesus disse, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi tu não foi a carne e o sangue, essa resposta aí não veio da tua mente, não foi fruto de elucubração, de lógica, de teologias, de conceitos pré-formados. Você não aprendeu isso em lugar nenhum. Isso foi meu Pai que te revelou. Meu Pai que está nos céus, foi Ele quem te revelou. E esta é a base do cristianismo. A pedra sobre a qual está alicerçada, montada, construída a igreja. A igreja está sentada sobre a pedra era Cristo. Havia uma pedra que seguia o povo de Israel, por onde eles andavam, eles chegavam, tinha uma pedra
quando alguém tocava, quando Moisés tocava, saía água. Diz a Bíblia, Paulo diz, a pedra era Cristo. Também tu és Pedro, e sobre esta pedra eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Salmo número 2, queria ler um pouco sobre quão profético é esse Salmo. O que ele diz acerca do Messias? São 2 salmos, os 2 e o 110, que falam claramente, há outros que falam um pouco, 45 também, mas esses são direto acerca do Messias. O Salmo foi escrito 1000 anos antes de Jesus nascer, por Davi. Mas ele diz o seguinte, número 2: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que a Bíblia diz no versículo 4? Quando os reis conspiram, né? Os reis conspiram contra o ungido. Ungido é Cristo. A palavra ungido é a palavra que dá origem a Messias. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, a palavra, ele está dizendo, tu és ungido de Deus. Então, está escrito no verso 4, depois de dizer que os reis conspiram contra o ungido do Senhor, está assim: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Está falando de Jesus. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Agora ele está falando dele. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse é o ofício do Messias, é o poder que ele tem. Ele vai receber tudo isso. Ele já recebeu, ele já tem esse poder de reger as nações. Ele tem as nações por herança. Não adianta as nações se conspirarem contra ele. Agora, pois, está escrito, é um conselho, né? Verso 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. O filho aqui, com letra maiúscula, é Jesus. Esse é o Salmo que fala sobre o reinado do Messias. Salmo 110 também, verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. O juramento é, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Havia os sacerdotes segundo a lei mosaica, a ordem de Moisés, segundo a ordem de sacerdotes humanos que eram ordenados, estabelecidos segundo a lei de Moisés. Essa era a ordem. Jesus é sacerdote, tem 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Mas como sacerdote ele nunca foi ungido segundo a lei de Moisés. Ele não era dessa lei, ele não foi ungido, ele não foi estabelecido, porque ele era sacerdote segundo a ordem superior. Então esta ordem aqui é de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Ele aparece, é um personagem primeiro que aparece, ele não tem mãe nem pai, não se sabe a genealogia, ele não tem registro em cartório, ele não nasceu e nem morreu, ele simplesmente apareceu para dizer, para tipificar claramente a pessoa de Jesus, porque ele era um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Então ele aparece quando Abraão, lá no Antigo Testamento, vem da guerra trazendo seus despojos. Então vai ao encontro dele essa figura, essa personagem chamada Melquisedeque, que é a figura do Cristo. Ele vai ao encontro de Moisés e leva 2 elementos que nós conhecemos muito: pão e vinho. É por acaso? Então, quando ele encontra Abraão,
Abraão lhe dá o dízimo. Parece que foi a primeira vez que se falou de dízimo na Bíblia. E esta figura, passado o Salmo 110, ela vai ser encontrada em Hebreus, como sacerdote, modelo, como aquele que veio para tipificar Jesus. E está escrito muito acerca de Melquisedeque, relacionando a pessoa de Jesus. Portanto, é da ordem de Melquisedeque, a ordem acima da ordem dos sacerdotes estabelecidos pela lei. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O que tem a ver conosco? O que é que tem a ver Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, com a festa natalina preparada, programada, festejada, celebrada pela humanidade? Parece haver uma distância, parece não ter quase uma conexão, parece uma coisa muito platônica, parece uma coisa difícil de se emendar. Parecem duas realidades. Jesus Cristo, que é tido na Bíblia com vários títulos, ele aparece com várias personificações, com várias identificações, mas ele é sempre o Cristo. Vários nomes, vários títulos, vários batismos de nomes são ditos. Por exemplo, Isaías 51 chama de o braço do Senhor. Hebreus 12, ele é o autor e consumador da nossa fé. Efésios 1, ele é chamado de o amado. João 6, ele é o pão da vida. 1 Pedro, ele é o bispo. Apocalipse 22, ele é a brilhante estrela da manhã. Hebreus 2, ele é o capitão da salvação. 1 Pedro 5, o supremo pastor. 1 Pedro 2, a pedra de esquina, a partir da qual as determinadas linhas do edifício da igreja são edificadas. Se forem por ela, vai ser bem construída. 1 Coríntios 1, ele é o poder de Deus e também a sabedoria de Deus. Atos 9, o Filho de Deus. Isaías 55, é chamado de o comandante. Lucas 2, ele é a consolação de Israel. Isaías 9, ele é o conselheiro. Romanos 11, o libertador. Ageu 2, o desejado das nações. Assim é chamado Jesus. João 10, ele disse, eu sou a porta. Que lindo, né? Parece não haver, como é que uma pessoa pode ser uma porta? Mas ele disse, eu sou a porta. Você tem que entrar por mim. Quem entrar e por mim vai achar salvação. Eu sou a porta. Fora de mim está tudo fechado. Isaías 42, ele é o eleito. Isaías 11, ele é o Emanuel. Apocalipse 1, a testemunha fiel. Zacarias 13, ele é a fonte. João 4, o dom de Deus. Lucas 2, ele é a glória de Israel. 1 Timóteo 3, o Deus manifestado em carne. Isaías 54, Deus de toda a terra. Mateus 1, ele é o Deus conosco. Hebreus 13, ele é o grande pastor das ovelhas. Efésios 5, chamado de o cabeça da igreja. Marcos 1, o santo de Deus. Hebreus 4, o sumo sacerdote. 1 Timóteo 1, esperança nossa. Hebreus 1, ele é a imagem do Deus invisível. Não se pode ver a Deus, mas Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Isaías 40, ele é Jeová. Mateus 21, ele é o rei. Apocalipse 17, ele é o rei dos reis. Salmo 24, ele é o rei de glória. Apocalipse 5, ele é o cordeiro. João 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 8, ele é a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando ele disse isso, eu imagino que ele estava pensando, ou a frase quer dizer exatamente isso. Vocês todos estão na escuridão. O mundo jaz em trevas. Eu sou a luz. Venham a mim.
a luz do mundo. Apocalipse 5, ele é o leão de Judá. Romanos 14, ele é o Senhor da morte e da vida. Isaías 44, ele é o Senhor dos exércitos. Malaquias 3, ele é o mensageiro da aliança. Isaías 30, o poderoso de Israel. Hebreus 2, o ministro do santuário. Mateus 9, 12, ele é o médico. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. A palavra que relembra alguns aspectos da pessoa bendita e de Jesus Cristo. Uma mensagem que não exalta Jesus como um elemento que está numa festa cheia de brilhos, de cantorias, de purpurinas, de celebrações humanas. Nada contra, não há nada errado. Somente o fato de distorcer, de desviar da palavra de Deus o foco real da pessoa divina de Jesus, que essa é a tendência de todo homem. Você que está aqui nesse lugar e que está lá na sua casa, você precisa conhecer a pessoa de Jesus. Conhecer Jesus é a maior e mais importante experiência. É a última experiência, no sentido de ser a mais importante. Você precisa conhecer Jesus. Conhecer Jesus é ter vida eterna. Ele disse no capítulo 17 do livro do Evangelho de Romanos, de João: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus como seu Filho. Conhecer a Jesus é ter vida eterna. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa saber que Jesus não está mais na manjedoura. Você precisa saber que Jesus, o Jesus da manjedoura, não é o Jesus Salvador. Não é mesmo. Durma-se com um barulho desse, mas é verdade. Você precisa saber, para conhecer Jesus, que Ele não está mais na cruz. Milhões, bilhões de pessoas acreditam, ou vivem, celebram, adoram o Jesus numa cruz. Acham bonito, acham romântico. A cruz é símbolo de maldição, porque está escrito na lei: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Jesus foi colocado numa cruz, tornou-se maldito, porque era necessário para receber a maldição que jazia sobre todos nós, carregando-nos para o inferno. Se ele não faz isso, toda a humanidade estaria perdida. Então ele precisou receber, portanto, diz a Bíblia, o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Ele recebeu na hora da cruz, portanto ele gritou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque recebia toda a maldição. Mas ele saiu da cruz, ele foi tirado da cruz. Ele não está mais lá. As pessoas se enganam e veem Jesus como na cruz. Não, a cruz é o símbolo da nossa libertação hoje. Nós somos libertos. O nosso Jesus já desceu. Você precisa saber que Jesus também não está mais no túmulo. Ele ressuscitou, está escrito. Quando as mulheres chegaram na manhã, na madrugada do terceiro dia da sua morte, para olhá-lo, para olhar o seu corpo, levavam perfumes para ungí-lo. Um anjo estava sentado esperando as mulheres e disse claramente: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou.
Logo, você vê que há uma distância entre o Jesus da manjedoura e o Jesus ressuscitado. O Jesus Salvador, o Jesus acerca do qual Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é o Jesus da manjedoura, que se celebra hoje no mundo inteiro. Você precisa conhecer o Jesus ressuscitado. Jesus que subiu aos céus, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para um dia vir julgar vivos e mortos. Você precisa conhecer, senão você vai morrer e ir para o inferno. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Que o seu Natal seja um Natal de luzes para iluminar o seu coração, não a sua casa somente. Que o Deus Todo-Poderoso ilumine a sua mente, a sua alma, e faça a sua visão alargar-se para conhecer Jesus. Deus te abençoe. Amém.